Eu queria conversar com vocês sobre algo que aconteceu hoje pela manhã na nossa sala de escola dominical. Os domingos pela manhã, eu tenho sempre alguma coisa em mente. Eu sempre, durante a semana, já tenho algo em mente que eu vou pregar à noite. Não improviso minhas pregações. Elas são pensadas, é fruto de oração, fruto de pensar, fruto de ler, é resultado de uma ambiência, não é? Mas eu sofro as influências também, né? As ideias estão acontecendo e dos nossos debates, dos nossos encontros, a gente vai participando dos cultos, eu vou ouvindo os meus amigos pregadores, eu vou participando das reuniões, ora durante a semana, a aula. Então estas coisas todas vão contribuindo para o meu raciocínio aqui. E dentro do tema que eu já estava pensando pela manhã, quando eu chego atrasado na sala de aula, já havia um tema em discussão ali. E é muito interessante que o que eles estavam discutindo tem a ver com o que eu quero falar hoje. Eu, durante a semana, revi um podcast que eu fiz com o pessoal da Porto. Porto é uma igreja orgânica que está nascendo aqui na região de Taguatinga, Águas Claras, Vicente Pires, é um pessoal que se espalha por ali, e é um projeto bem interessante. Eu participei de uma entrevista, uma conversa com os dois pastores da Porto e o líder de louvor, e foi uma conversa de 1h30, muito interessante, e eu estava revendo aquela nossa conversa, e a gente falava do politicamente correto, dos processos de evangelização, as mesmas coisas que entraram hoje em discussão na sala de BD. E naquela ocasião eu disse para eles, nós estamos sob um mandato. Jesus falou para nós, ide e façam discípulos. Então a nossa religião, a nossa fé cristã, ela é uma fé que deve ser compartilhada. Então, embora hoje, nos nossos dias, pareça politicamente incorreto tentar convencer alguém a mudar a sua crença, as pessoas acham que isso é invasivo, você está violando a minha liberdade de religião, você está querendo me impor a sua crença. As pessoas acham hoje isso um abuso, mas nós temos uma ordem dada por Jesus para fazermos discípulos. E quando Pedro esteve com João, Atos capítulo 2 registra isso, sendo inquirido pelo Sinédrio, ele curou um coxo, curou um homem que era atrofiado, estava à porta do templo. As pessoas se reuniram ao redor deles e perguntaram o que aconteceu. E Pedro falou, em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, é que este homem foi curado. Então os principais do templo levaram Pedro e João, meio que presos, né? Havia uma guarda ali, e eles foram interrogados pelo Sinédrio e receberam uma ordem, não falem mais nesse nome, não falem mais de Jesus. E Pedro respondeu, importa obedecer a Deus e não aos homens. Então nós temos o dever de falar de Jesus. Não nos é dado o direito de batizarmos a nossa fé de uma forma exclusiva. Não, nossa fé nos pertence. Porque a nossa fé não é de uma etnia, não é de uma identidade étnica. A nossa fé é universal. Jesus veio salvar a humanidade. O único homem que é comparado com Jesus na Bíblia é Adão, que, segundo a Bíblia, é o pai de todos os homens. Então, Jesus é o segundo Adão. Adão trouxe a vida terrena, ele é o primeiro terreno, e Jesus é o primeiro espiritual. Adão deu a vida física, Jesus dá a vida espiritual. E é uma bênção universal. Nos últimos dias, já profetizou Isaías, palavra do Senhor, derramarei do meu espírito sobre, aliás, profetizou Joel, derramarei do meu espírito toda a carne. Isaías profetizou, a glória do Senhor cobrirá a terra, assim como as águas cobrem
o mar. Então a bênção do Evangelho é uma bênção para eles, para os filhos deles. Isso foi o que Pedro disse, é para vocês, para os vossos filhos, mas é para todos. Então nós temos um mandato de Deus, de anunciar o Evangelho, de pregar a boa nova. E não temos o direito de dizer, olha, eu estou aqui, salvo, os outros são problema deles. Está certo? Agora, a ordem de fazer discípulos, ela foi cumprida ao longo dos séculos, na história, de diferentes formas. Então, o que eu quero conversar hoje com vocês é que nós temos que continuar a cumprir essa ordem, mas temos que ter sabedoria para fazê-la nos nossos dias. Tá bem? O texto que eu quero ler é a narrativa de Lucas, capítulo 24. Posterior à ressurreição de Jesus, Lucas conta uma história bem diferente, que é dos discípulos no caminho de Emaús. No capítulo 24, verso 13, ele diz que no mesmo dia os discípulos iam para uma aldeia chamada Emaús. Quem conhece a história sabe que Jesus aparece para esses discípulos. Depois esses discípulos voltam para Jerusalém, tendo reconhecido Jesus, sabendo que estavam com Jesus ressuscitado. Eles voltam para Jerusalém e encontram os discípulos, os 12 que estavam reunidos no Sinédrio. Enquanto estes discípulos do caminho de Emaús estavam contando para os outros, aliás, os 12 não, porque Judas não estava lá, né? Eram 11. Enquanto eles estão contando o que aconteceu com eles, terem encontrado Jesus, terem visto Jesus, Jesus aparece. Jesus começa a conversar com os discípulos que ficam assustados, que ficam confusos. Eles não sabem se Jesus está mesmo vivo ou se Jesus é só um espírito, um fantasma. Aí Jesus então pede um pedaço de comida. Tem algo para comer? Lucas 24, 42 diz, então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Então Jesus estava tentando demonstrar para eles, sou eu mesmo. Tem aquele lance do Tomé, né, que acontece depois, põe a tua mão, toca. Aqui Jesus come um pedaço de peixe para que eles saibam que ele está vivo mesmo. E o texto que eu quero ler, Patrícia, por favor, Lucas 24, 44. Olha aqui em Lucas a ordenança de Jesus. A seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele está falando para um grupo de judeus que conheciam o Antigo Testamento, da necessidade daquilo que foi previsto, profetizado acerca dele, se realizar. Mas olha que interessante o verso 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Guarde essa frase. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Vale a pena você depois em casa ler também Atos capítulo 1, que é a continuação dessa história com algumas pitadas de repetição. É bem interessante a gente ler o relato de Lucas terminando o Evangelho e o relato de Lucas abrindo Atos dos Apóstolos. Ele faz uma continuação e é bem interessante esse remake, né? Ele pega um pouco do Evangelho e acrescenta coisas novas. Faça isso em casa, leia Lucas 24 e leia Atos capítulo 1, vai ser um bom exercício para você. Mas observem que Jesus, ressuscitado, está dizendo aos
presentes naquele ambiente, que eles eram testemunhas. Testemunhas do quê? Primeiro, do ensino de Jesus ao longo do tempo. Observem que o texto começa dizendo: estas palavras que eu lhes falei estando com vocês. Eles não eram testemunhas apenas daquele momento. Eles eram testemunhas da longa jornada de Jesus ao longo do tempo com os discípulos. Este foi o motivo pelo qual, em dado momento, Jesus disse para Pedro, João, André, Tiago, Natanael, Mateus: deixem o que vocês estão fazendo e sigam-me. Esse chamado para estar com ele era para que eles fossem testemunhas, que eles vissem, ouvissem. Confesso que nem tanto aprendessem, porque eles tinham mais dúvidas do que certezas. Eles tinham muitas inseguranças, muitas oscilações. E Jesus às vezes até se irritava com a dificuldade deles entenderem certas coisas. Mas Jesus sabia que em determinado momento eles haveriam de entender. E é curioso como nos evangelhos, a gente já conversou outras vezes sobre isso, Jesus falava que o que aconteceria: eu vou morrer, eu vou ser entregue, eu vou ser crucificado, eu vou ser levantado. E os evangelhos dizem que eles não entendiam, até que um dia acontece tudo aquilo que Jesus previu, Jesus ressuscita e eles não entendem. Eles não entendem, porque é fato novo, é coisa que nunca tinha acontecido. O que é a ressurreição? É fácil para a gente falar do lado de cá. A gente lê o texto, a gente já compreende o que foi. Mas naqueles dias, Jesus fala: eu vou ressuscitar. Legal. E o que é isso? É voltar a viver, igual Elias fez isso com o menino, Eliseu fez isso com o menino, Jesus fez isso com a filha de Jairo, com o filho da viúva de Naim, fez isso com Lázaro, morto há 4 dias. É voltar a viver, mas essas pessoas que voltaram a viver na mesma condição. Não mudou nada. Tinha parado de respirar, voltou a respirar. Tinha parado de comer, voltou a comer. Tinha parado de beber água, voltou a beber água. Voltou a ser um ser humano normal. É voltar a viver, isso é uma coisa. Reviver. Agora, quando Jesus fala: eu vou ressuscitar, é uma outra experiência. Porque é um corpo diferente. E ninguém até então havia ressuscitado. E é um mistério. Eu diria que até hoje a ressurreição é um mistério. É algo que está além do véu. Porque embora Jesus tenha ressuscitado, e eles tenham visto Jesus ressuscitado, eles viram Jesus comer o peixe, eles tocaram Jesus, muito provavelmente. Tomé tocou Jesus, eu creio que os outros também, talvez disfarçadinho, né? Passou ali do lado de Jesus e deu uma tocadinha ali, só para, né? Não fez igual Tomé, né? Mas foi só conferir, é ele mesmo. Vocês não acham? Eu gosto daquela cena, tem um filme chamado Ressurreição. É um filme muito interessante. E na história, o Evangelho de João, já falei isso para vocês, Jesus parte lá na Galileia. E eles estão juntos na Galileia. E eles se abraçam, eles se tocam. É muito interessante essa ideia de, na ressurreição, Jesus teve 40 dias com eles. É muito interessante essa ideia do que eles fizeram, não é? Mas eles, sendo testemunhas do Jesus ressuscitado, mesmo assim eles têm dificuldade de expressar o que é. Eles conviveram com Paulo. E Paulo também viu Jesus no caminho de Damasco. Mas quando Paulo foi falar do Jesus ressuscitado, ele disse: uma é a glória do corpo terreno, outra será a glória do corpo celestial. Nós somos iguais a Adão, mas depois nós seremos iguais a Jesus. Mas ele não conseguiu explicar. João, que conviveu com Jesus durante esse período aí dos 40 dias da ressurreição, João também não conseguiu explicar. Então a ressurreição é como que um véu. Nós só vamos descobrir no dia que a gente ressuscitar. Não é nem no dia que a gente morrer. É no dia que a gente ressuscitar.
mas nós somos testemunhas que continuam a professar aquilo que aqueles homens viveram. Então a nossa fé deve ser comunicada, a nossa fé deve ser anunciada. Até hoje nós falamos as mesmas palavras. Nós, como eles, usamos as Escrituras para demonstrar a nossa fé. Eles tinham o Antigo Testamento, nós temos o Antigo e o Novo. E é por meio das Escrituras que nós mais divulgamos a nossa fé. Então, nosso primeiro trabalho como cristãos é conhecer as Escrituras. Porque são as Escrituras que testificam de Jesus. E eu já expliquei isso mais de uma vez. Se eu tiver uma percepção de um Jesus que é diferente das Escrituras, provavelmente é um falso Cristo que eu imaginei. Eu não posso dizer, o meu Jesus é assim, o meu Jesus é isso, o meu Jesus é aquilo. Eu não posso dizer o meu Jesus, fruto da minha imaginação, fruto das minhas escolhas, fruto de uma adequação do cristianismo àquilo que eu já penso. Porque aí sou eu que estou dizendo quem Jesus é. Eu não tenho direito de fazer isso. Acima do direito daqueles apóstolos que andaram com Jesus, que sentaram-se à mesa com Jesus não poucas vezes, que dormiram no mesmo espaço que Jesus dormiu, que viram os milagres de Jesus, que ouviram em primeira mão, na língua original, o ensino de Jesus. Nós temos um texto escrito em grego, que já é uma primeira tradução das palavras de Jesus, porque Jesus conversava em aramaico com seus... A língua de Jesus era o aramaico. Mas quando eles foram escrever as palavras de Jesus, eles não quiseram escrever em aramaico, a língua própria dos judeus, ou hebraico, a língua dos judeus eruditos. Eles preferiram escrever em grego, koiné, não o grego clássico dos sábios, dos filósofos, dos poetas. O grego koiné, o grego popular, a língua que todo mundo falava. Então, as Escrituras foram produzidas no Novo Testamento na língua universal, indicando o quê? Eles queriam que todos soubessem. Se fosse uma coisa para ser dos judeus, vamos escrever na nossa língua, só nós entendemos, só nós falamos. Compreendem? Então percebam que conhecer as Escrituras é um dever para nós, porque desde o nascimento, o Evangelho, quando transformado em texto, já nasceu com um pensamento da universalização da mensagem. E ao longo dos anos, depois da Reforma Protestante, a Bíblia é traduzida preferencialmente nas línguas mais faladas. Alemão, francês, o inglês. A gente fala muito de Lutero traduzir para o alemão, mas antes de Lutero, outros já estavam traduzindo em outras línguas. John Wycliffe morreu por causa do seu esforço muito grande em arregimentar pessoas, era uma ordem dos Lollardos, traduzindo a Bíblia para o inglês, antes inclusive da reforma de Lutero na Alemanha. Então já havia todo um pensamento da tradução da Bíblia. A gente tem Calvino, né, e outros se esforçando para que a Bíblia chegue na língua do povo. E João Ferreira de Almeida foi o primeiro padre, depois ex-padre, que se dedicou à tradução para o português. Então nós temos aí séculos de esforço para que a Bíblia esteja na nossa língua. Então, o primeiro trabalho do cristão é conhecer as Escrituras. Por quê? Para ter certeza que o Jesus que eu creio é o mesmo Jesus anunciado por Pedro, por João, por Tiago, irmão do Senhor, por Paulo, que encontrou o Senhor no caminho de Damasco.
Então eu não posso ter um Jesus diferente do Jesus que se revelou naqueles dias. Senão eu vou correr o risco de estar naquela lista prevista, inclusive por Jesus e pelos apóstolos. Algo mais ou menos assim: se vier outro, falando outro evangelho que não esse, seja maldito. Ou Jesus dizendo: virão outros, dizendo: eu sou o Cristo, não acreditem. Então nós precisamos das Escrituras como nosso aferidor. Mas agora, a Bíblia é o nosso livro de fé e prática. Nós cremos na Bíblia. E onde que a gente às vezes tem dificuldade para evangelizar os outros, para discipular os outros? Porque em vez da gente apresentar Cristo, eu sei que isso aqui agora vai dar problema, mas estou tentar ser bem claro. Muitas vezes, ao invés de tentarmos apresentar Cristo, nós queremos convencer as pessoas da Bíblia. Ao invés da gente apresentar Deus, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, muitas vezes a gente quer defender a nossa crença na Bíblia. E a gente começa a discutir com as pessoas, não sobre a graça de Deus e não sobre Jesus, mas se a Bíblia é a verdade ou não é. E a gente nunca vai chegar a lugar algum, porque a gente não foi enviado para pregar Moisés, a gente não foi enviado para pregar os salmos e os profetas, a gente não foi enviado nem mesmo para ficar incutindo na cabeça das pessoas os pensamentos que estão transformados em texto na igreja primitiva. Nós temos que ensinar às pessoas quem é Jesus. Porque quando a pessoa enxerga Jesus, aí ele abre o entendimento da pessoa para que a pessoa entenda as Escrituras. O resultado final vai ser o mesmo. Alguns acham que a ordem dos fatores não altera o produto. De vez em quando, parece que altera. Tente entender o que eu estou dizendo aqui agora. Não gaste tanta energia para convencer o seu amigo que tem dificuldade de conhecer a Jesus, para convencê-lo acerca de detalhes da Bíblia, da legitimidade de histórias da Bíblia. Tente ensiná-lo quem é Jesus. Tente ser testemunha de Jesus. Tente ensinar a ele aquilo que que Lucas está escrevendo aqui. Tem que ser pregado arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Vamos pregar para as pessoas para que elas se arrependam dos seus pecados. É mais ou menos a missão de Jonas. Jonas não foi em Nínive dizer assim: creiam no Deus de Abraão, creiam no Deus de Isaque, creiam no Deus de Jacó, o Deus dos nossos patriarcas, creiam no Deus que apareceu a Moisés, creiam no Deus que deu a lei para os judeus. Jonas não foi a Nínive para transformar os ninivitas em judeus. Jonas foi a Nínive dizer o quê? Arrependam-se ou Nínive será destruída. Ponto. Nós estamos às vezes gastando muita energia com argumentação racional, tentando convencer as pessoas de coisas da Bíblia que às vezes, com todo respeito a meu amado rebanho que está aqui comigo há 30 anos, com todo respeito, a maior parte de nós mal conhece a Bíblia. Não vou falar de vocês, que aí ofende, né? Vou me incluir. A gente não conhece tão bem a Bíblia. Mas a gente fica tentando fazer com que as pessoas acreditem naquilo que nem nós entendemos direito. E o mundo de hoje é um mundo de muito ceticismo. Vou dar um exemplo simples aqui. Quem assiste History Channel
ou National Geographic, vai ver de vez em quando lá um programa. E vai mostrar, por exemplo, o Egito. E talvez ele mostre lá um programa, porque eu já vi, em que o Mar Vermelho se transforma no Mar de Juncos. E aí não existe um milagre. Quem assistiu um filme chamado Êxodos, né, sabe do que eu estou falando. Não é um milagre de abrir o Mar Vermelho. O que acontece lá é uma região, teoricamente, estou dizendo quem não crê, né? Que é uma região lá que de repente baixou o nível da água, e o pessoal passou. Então não é Mar Vermelho, ali foi o Mar de Juncos, era um outro lugar, é apenas um erro de informação. O cara assiste isso na History Channel, na National Geographic, e toma isso por verdade. Fala, está vendo? A Bíblia está errada. Isso aqui é que está certo. Aí a gente vai tentar falar de Jesus para a pessoa. E a pessoa começa a discutir, mas a Bíblia... Não, eu quero te falar de Jesus. Se o Mar Vermelho é mar de junco, vai fazer diferença para quem tem que se arrepender de pecados e não ser destruído? Porque a gente precisa entender uma coisa. Por que se prega arrependimento de pecados? Porque a mesma coisa que Jonas disse a Nínive vai acontecer com esse mundo. Esse mundo será destruído. Esse mundo não foi feito para ser eterno. Esse mundo vai passar. Deus é um justo juiz. Haverá um dia em que o Senhor vai se levantar e vai dizer a Jesus: vai e busca os teus. Isso vai acontecer. E quem vai ser salvo? Os que se arrependeram dos seus pecados. A história de Jonas e Nínive é um alerta para toda a humanidade. Então, ao invés da gente gastar energia tentando convencer as pessoas de coisas que a gente nem consegue explicar direito, e também não... A ferro e fogo não faz tanta diferença. Nós temos que ensinar sobre Jesus e levar as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. E Jesus vai iluminar o entendimento deles e eles vão entender as Escrituras. Isso vem depois, como consequência. Quem conhece Jesus, quem recebe o Espírito de Cristo, vai entender as Escrituras. Mas quem não recebe Jesus, não tem o Espírito de Cristo, conhecer ou não conhecer a Escritura não vai adiantar nada. Tem gente que pode ter até conhecimento, mas se não tiver arrependimento, vocês compreendem? O que é importante realmente? Que a gente testifique de Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição. Faz sentido essas questões? Eu sei, às vezes é difícil. Alguém vai te perguntar, por que Jesus morreu pelos meus pecados? Eu não pedi isso para ele. Por que eu tenho que aceitá-lo? A gente escuta argumentos assim hoje. Quem diz que eu sou pecador? Não é fácil evangelizar hoje em dia. Ir pelo caminho do argumento, honestamente, é muito complicado. Nós estamos numa época de ceticismo, mas ao mesmo tempo de misticismo. O mundo é muito estranho. As pessoas são céticas quanto à Bíblia, mas fazem simpatia. As pessoas não acreditam nos milagres da Bíblia, mas lê horóscopo. Pode alguém, né? Não acredita em profecia da Bíblia e lê horóscopo. Acredita em signo. O ser humano é muito confuso. Eu não acredito nessas coisas de espiritualidade. E faz meditação, faz exercício de yoga. O mundo é doido. Não espere incoerência do ser humano. O ser humano é incoerente por natureza. O ser humano é estranho. A gente tem tanta informação, tanta coisa circulando, que as pessoas
se confundem o tempo todo e são contraditórias. Então vamos viver o Evangelho e vamos anunciar Jesus. Mas vamos pregar com sabedoria. E eu gostaria de propor 2 métodos eficientes para evangelizarmos. O primeiro método, relacionamento. Não tente convencer as pessoas da sua fé sem primeiro fazer delas seus amigos. Antes de você converter ou tentar convencer a cabeça, ganhe o coração. Boa parte das pessoas por aí não estão atrás de conselhos de uma nova religião necessariamente, mas estão atrás de amigos, estão atrás de apoio, estão atrás de acolhimento, estão atrás de um relacionamento verdadeiro. Então, se você quer realmente evangelizar alguém, antes de tentar convencê-lo com argumentos teológicos e bíblicos, seja amigo, relacione-se, almoce, jante, se divirta, gaste tempo com aquilo que parece ser distração, mas não sei se você percebeu, é nesse ambiente que as pessoas começam a abrir o coração. Lembra do tempo que a gente levava os jovens para jogar futebol, para a gente saber quem era crente e quem não era? Porque lá na quadra, o espírito e a carne se diferenciavam, né? Nos acampamentos a gente percebia quem era crente e quem não era. Enfim, o tempo de qualidade. Eu uso muito a pescaria. Pescaria para mim é um ambiente excelente. Porque pescaria a gente tem tempo, gente. Você fica lá, o pessoal fala, puxa vida, você tem uma paciência, fica lá esperando o peixe. Jesus sabia lidar com o pescador. E ali, enquanto você está esperando o peixe, que a gente vai, chavecando, conversando, e vai ouvindo, e vai falando. Como é bom. A gente faz amigos. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. O que acontece na pescaria, fica na pescaria. E se alguém trair esse pacto, não vai na próxima. Isso é coisa de lealdade. Mas relacionamento. Você quer que seu filho seja crente? Relacione-se com seu filho. Não adianta ficar brigando com ele. Você quer que seu amigo, seu parente, seu pai, sua mãe, quer evangelizar um parente? Seja mais amigo dele. Ande mais com ele, com ela. Troque mais ideia, escute mais. Não fique tentando, olha, você já leu, abra a Bíblia, abre sua Bíblia. Vai com calma. Dali a pouco ele está te perguntando, o que a Bíblia diz? Por que você é assim? Quantos testemunhos nós já ouvimos de gente que um dia perguntou e falou assim, por que você é assim? Por que fica todo mundo ansioso, angustiado e por que você está em paz? Por que aqui na empresa o pessoal está com medo da empresa quebrar, mas você está tranquilo? Como é que você consegue? E aí o crente fala, meu segredo é Jesus. Então dê essa oportunidade da pessoa conhecer Jesus por meio do relacionamento. Essa é a primeira dica, tá bom? A segunda coisa, e eu gostaria que nós pensássemos nisso como igreja. A nossa mensagem não é mais novidade. Nós precisamos testemunhar. E eu creio que uma boa forma de nós testemunharmos hoje é com o serviço. As igrejas precisam parar de pedir dinheiro e começar a oferecer serviço. Nós precisamos parar de cobrar que as pessoas façam isso ou façam aquilo e devemos começar a fazer alguma coisa pelas pessoas. Nós somos uma boa igreja. Somos mesmo uma boa igreja, que tem um bom testemunho na cidade, que tem uma boa reputação. Vocês têm um pastor que é respeitado nessa cidade.
Vocês que andam por aí sabem. E a nossa história é assim desde o primeiro pastor que aqui esteve. Nós somos uma igreja respeitada na cidade, tratada com muita deferência. Mas nós estamos servindo muito pouco. Bom, como grupo, né? Eu sei que particularmente, individualmente, muitos aqui têm servido, têm abençoado e têm cuidado. Mas a gente precisa fazer um pouco mais. Nós precisamos usar o nosso espaço, precisamos usar os nossos recursos para servirmos mais a comunidade que nos cerca. Nós estamos chegando pela internet aos de longe, mas nós não conseguiremos chegar aos de perto sem serviço. O que a gente está fazendo pelos nossos vizinhos? O que a gente está fazendo pelos moradores de rua? O que a gente está fazendo pela nossa cidade? Só que a nossa cidade é diferente, né? Porque aqui muita gente não mora no Bandeirante. No passado, a membresia da PIB morava no Núcleo Bandeirante. Vocês querem ver? Quem mora no Núcleo Bandeirante, levanta a mão. Nós somos menos da metade. Né? E boa parte dos que estão em casa porque não moram no Bandeirante. Mas vocês moram no Guará, em Taguatinga, no Riacho, na Candanga. Então nós temos que servir a nossa comunidade. Nós temos que dar testemunho, não apenas falando, mas dar testemunho servindo. O serviço é um excelente testemunho. Então, sermos úteis para as pessoas, sermos úteis na nossa família. Sermos aquele que acolhe, aquele que socorre, aquele que responde, aquele que cuida, aquele que se importa, aquele que se interessa, aquele que compartilha, aquele que ensina. Nós precisamos, hoje, evangelizar usando essas duas grandes estratégias: relacionamento e serviço. Porque de conversa já bastam os políticos. Combinado? Vamos entender? Não estamos para discutir religião, não estamos tentando enfiar a nossa crença bíblica na cabeça das pessoas, mas nós queremos que as pessoas conheçam Jesus. E conhecer um Jesus que ama, um Jesus que socorre, um Jesus que ouve oração, um Jesus que cura os enfermos, um Jesus que multiplica pão e peixe, um Jesus que faz milagres. Precisamos sim de um Jesus que faz milagres. E para isso nós temos que orar mais, nós temos que buscar mais, temos que nos santificar mais, para que no meio de nós aconteçam os milagres. Porque foi assim que o apóstolo Paulo chegou em Corinto, tendo fracassado num discurso brilhante, citando poetas em Atenas, ele foi para Corinto em fraqueza, em desânimo, mas começou a pregar o Evangelho, dizendo ele, não com palavras de sabedoria, mas com manifestação do Espírito e de poder. Então nós precisamos disso, poder de Deus. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então vocês vão dar testemunho. Só conversa sem poder não resolve. Então nós precisamos orar mais, nos santificarmos mais, buscarmos sim batismo no Espírito Santo, buscarmos os dons espirituais. Por isso eu gostaria muito que os nossos cultos de oração fossem de oração, que quando a gente voltasse a fazer vigília, fosse fazer vigília para orar e não para conversar. Que a gente de fato voltasse a buscar com intensidade, inclusive em casa, para que o poder de Deus esteja entre nós. E aí a palavra será corroborada pelos sinais. Os sinais seguirão os que crerem. E a gente fica reclamando que as pessoas vêm atrás de sinais. Mas Jesus fazia sinais para isso mesmo, para que as pessoas viessem atrás dele. E quando elas vinham, ele primeiro ensinava, depois curava. Então vamos orar, para que Deus nos revitalize, nos encha do seu poder,
E aí as pessoas virão um evangelho que funciona, de um Jesus que cura, de um Jesus que restaura, de um Jesus que liberta. Cura o corpo, cura a mente, cura a alma, liberta das angústias, liberta dos vícios. Vamos, irmãos, precisamos retomar o nosso lugar de sermos testemunhas eficientes, não só do Evangelho da graça, mas do poder de Deus. E vamos promover relacionamentos intencionais para atrairmos pessoas a Jesus. Escolha alguém, ore por alguém, relacione-se com essa pessoa para que ela conheça Jesus por meio de você. Escolha alguém, foco, discípulo. Faça um discípulo. Não precisa fazer 1000 não, não precisa fazer 12, que não é G12 não. Faz um. Escolha alguém, ore, insista. E ore a Deus para que te dê a palavra certa, na hora certa, como escreveu Paulo aos Colossenses, a palavra agradável, temperada com sal. Então, relacionamento. E por fim, como igreja, vamos pensar em mecanismos de serviço. Além do serviço missionário que fazemos, além daqueles que a gente abençoa de vez em quando com um socorro daqui ou dali, que a gente possa pensar em estratégias de serviço que façam com que nossa igreja seja uma igreja necessária. Uma igreja que tem motivo para existir. Não apenas pensando que um dia a gente vai para o céu, mas há um bom motivo para a gente estar aqui no Núcleo Bandeirante, sermos quem somos, fazendo o que fazemos. Aí, meus irmãos, teremos naturalmente cumprido a nossa missão, sendo testemunhas do Senhor. Amém? Vamos orar? Pessoal da música, pode vir? Senhor, temos um grande desafio, continuar pregando o Evangelho a todas as nações. Eu te louvo, ó Deus, porque do outro lado do mundo há um pedacinho de nós lá. Guerreiro, a Sandra e João Pedro estão lá do outro lado do mundo. Agora, Senhor, 8h40 da manhã no Timor-Leste. E eles estão lá trabalhando, anunciando Jesus. Obrigado porque o André e a Luana estão lá na Europa, Senhor. Um pedaço de nós, pregando o Evangelho, anunciando a Boa Nova. Obrigado que a Carmen também está lá em Portugal, Senhor, pregando o Evangelho, anunciando a Boa Nova. Graças te damos, Senhor, porque a Mônica está lá em Moçambique, pregando o Evangelho, anunciando a Boa Nova àquelas crianças moçambicanas. Nós estamos indo, Senhor, mas nós aqui não queremos ser apenas financiadores da evangelização no mundo. Nós não queremos ser apenas uma igreja que vai pelas ondas da internet, mas nós queremos, Senhor, ser uma igreja que anuncia o Evangelho por meio da vida. Uma igreja que prega com a vida, que prega com sabedoria, prega com entendimento. Uma igreja que ensina as Escrituras, sim, mas comunica a vida do Espírito, comunica a graça de Deus, anuncia arrependimento de pecados. Sim, Senhor, convoca as pessoas à santidade. Queremos ser uma igreja que inspire a santidade, que faça as pessoas desejarem andar em santidade aos pés do Senhor. Queremos ser uma igreja que sabe adorar, que sabe cultuar, mas também uma igreja que sabe servir, que sabe amar, que sabe acolher, que sabe integrar, que sabe abraçar. Queremos ser uma igreja, Senhor, que vive a nova vida em Cristo, mas que expressa esse amor, vive esse amor, anuncia este amor. Que a graça de Cristo nos inunde, Senhor, e que o teu amor nos infunda uma nova atitude, para que saiamos do nosso comodismo, que saiamos do nosso conforto, que saiamos, Senhor, dessa letargia, desse consumismo religioso, e nos comprometamos a servir, a sermos sinal, sal e luz, vida plena, Senhor. Ajuda-nos nisso,
em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém.